Pessoal, sejam bem-vindos. Nessa videoaula a gente vai resolver essa questão 12, tá? Ele pede a área do gráfico delimitada aí pelos dados do enunciado. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Primeira coisa, o gráfico de g de x igual a menos o módulo de x menos 3 mais 4. Como é que vai ficar isso aí? Pessoal, o ponto 3 ele é um ponto-chave, porque do 3 para frente, isso aqui dentro do módulo é positivo, né? E do 3 para trás, isso aqui dentro do módulo é negativo. Então, a função g ela vai ser, olha só, menos x mais 7 para x maior ou igual a 3, tá certo? E ela vai ser x mais 1 para o x menor do que 3, ok? Então, a gente traça aqui o nosso gráfico, ok? Da função g, e eles têm essas diferentes porções aqui da função g, elas têm esse ponto em comum, que é o ponto 3, 4, tá? Jogando 3 aqui vai dar 4, jogando 3 aqui vai dar 4, tá certo? Agora vamos partir efetivamente para a solução mais complexa da questão, né? Então, o que acontece? Aí a gente tem a nossa função f, tá certo? Que é essa raiz cúbica aí. A função f ela pode ser reescrita dessa forma, tá? E aí eu fiz a derivada. A derivada vai ser essa expressão que eu coloquei aí. Tá bom, pessoal? E aí, só rearranjando aqui a expressão, vai ficar dessa forma, tá? E eu vou tirar o limite para o x tendendo a infinito, tá? Então, o limite vai ser essa expressão aqui. Eu dividi em cima e embaixo por x ao quadrado, tá, pessoal? Vocês vão entender o que eu estou fazendo aí, logo aqui em seguida. Tá? E tomando o limite para x tendendo a infinito, o limite dessa derivada para x tendendo a infinito vai ser igual a 1. Tá? Então, isso significa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico, que no infinito, pessoal, se confunde com a assíntota. Tá certo? Ela é confundida com a própria assíntota, tá? Coeficiente angular. Então, aqui a gente tem um esboço do que seria a nossa função f, tá? Essa é a nossa função f, e aqui é a tangente à nossa função f, tomando ela lá no infinito, tá? Lá no infinito ela vai coincidir aqui com o gráfico da função, pessoal. Então aqui a função está aumentando, né? Ela tende a uma reta, né? Então aqui eu representei essa tangente no infinito, tá? E aí eu chamei esse ângulo de θ, pessoal, de forma que, como eu falei, a tangente, ou seja, a tangente no infinito, ou seja, vai ser o limite da derivada para x tendendo a infinito, é igual a 1. Então a tangente desse ângulo é igual a 1 para o x tendendo a infinito. E aí, pessoal, essa tangente que se confunde com a assíntota, né? A assíntota ela nunca toca o gráfico, tá? Mas lá no infinito, a assíntota, o coeficiente angular da assíntota se confunde com o coeficiente angular da reta tangente. Isso tendendo ao infinito, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, essa assíntota vai cortar o eixo y no ponto B de bola e vai cortar o eixo x no ponto P de pato, ok? E aí eu fiz o seguinte, eu fiz o limite para x tendendo a infinito da f de x sobre x menos p. O que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou fazendo o limite dessa... Deixa eu mudar de cor aqui para vocês visualizarem. Olha só. O limite dessa porção aqui, né, desse cateto sobre esse cateto aqui. Tá ok? Vai ser a tangente de θ, né? Então, o limite para x tendendo a infinito, pessoal, a tangente de θ vai dar 1. Tá certo? Então, o x menos p é essa porção aqui do gráfico, né? E o f de x é essa própria porção aqui do gráfico, tá ok? E aí, eu só reescrevi a expressão de cima, substituindo a nossa f de x, tá? E dizendo que o limite para x tendendo a infinito vai ser igual a 1. Essa expressão de cima, a gente elevando ao cubo, vai se resumir a essa expressão aqui, tá certo? Com o intuito de retirar a raiz ali de cima.
tá? E dividindo em cima e embaixo por, aliás, dividindo os dois lados da equação por x ao quadrado, pessoal, a gente vai cair nessa expressão, tá? Tomando o x tendendo a infinito, esse primeiro termo vale zero, esse segundo termo também tende a zero, tá? Os dois termos tendem a zero, na verdade, né? E aí nos resta 3p menos 1 igual a zero, o que nos resulta em p igual a 1/3, tá? Então, a nossa assíntota vai cortar o eixo x no ponto p igual a 1/3, tá? Mas a equação da nossa assíntota, pessoal, é y igual a ax mais b, tá? O a é o coeficiente angular, a gente já sabe que vale 1, né? Tá aqui, vale 1, é o coeficiente angular, tá? E o b a gente quer descobrir, tá certo? Só que olha só, pessoal, o ponto P0 ele pertence à reta, tá certo? Ou seja, o ponto 1/3 e 0 pertence à reta, tá? Então, substituindo o 1/3 e 0 na nossa reta, a gente vai encontrar que o B vale menos 1/3, tá bom, pessoal? E aí, dessa forma, a nossa assíntota é a reta y igual a x menos 1/3, tá? É a nossa assíntota procurada, ok? E ali eu representei a nossa representação gráfica aqui da nossa assíntota, tá? Então, ela vai delimitar aqui junto com as outras, com o eixo y e a função g e a assíntota, vai delimitar essa região, que é a área que ele pede no enunciado, tá bom, pessoal? E aí, então, a nossa área procurada, ela vai ser o módulo do determinante dividido por 2, tá? Mas que determinante, pessoal? A gente faz os sisteminhas e encontra aqui os pontos notáveis, né? Da área da região que delimita a área que a gente tem interesse. Então aqui é o ponto 0 e 1, aqui é o ponto 3 e 4, aqui é o ponto 11 sobre 3 e 10 terços, né? E aqui é o ponto 0 e menos 1/3, tá certo? Então, resolvendo esse determinante aí, a gente começa de um ponto, percorre ele, tá? E volta para o mesmo ponto. Então, é o ponto determinante que envolve o ponto 0 e 1, o ponto 3 e 4, o ponto 11 terços e 10 terços, e o ponto 0 e menos 1/3. E a gente retorna para o ponto 0 e 1, tá? Então, esse é o nosso determinante. Se a gente fizer as contas, a gente vai encontrar que o determinante em módulo vale 80 nonos, tá? E a área, então, vai ser o módulo dele sobre 2, que vai ser 40 nonos, tornando correta para a gente a resposta letra B de bola. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.